Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro Pequeno Manual Antirracista, da autora Djamila Ribeiro. Bom, esse livro aqui eu comprei ele em dezembro, acho que foi em dezembro. Em dezembro eu comprei alguns livros que eu queria muito ler. E aí eu falei assim, ai meu Deus, esse aqui tava dentro da minha listinha, né? E eu consegui comprar. De fato, fiquei muito surpresa com o formato do livro, porque eu imaginei, pequeno manual antirracista, mas na minha cabeça eu não tinha identificado ainda que seria quase como um manual mesmo. É basicamente um manual, né? Porque eu achei que fosse de forma figurada, talvez. Não sei. Mas depois quando eu peguei, eu falei, nossa, é mesmo. Burra. Mas enfim. Fiquei bem surpresa com o tamanho do livro. O livro é muito pequenininho, como vocês podem ver só. Pitutinho, gente, é miudinho. E ele é muito rápido de ler. Eu li ele de uma vez só. É um livro para você ler mais de uma vez, provavelmente, para você assimilar mais informações, para você reforçar outras. É um livro muito importante e eu tenho vontade de trazer cada vez mais livros com representatividade racial aqui no Lar da Ágata, porque é fora da minha vivência quanto pessoa branca, né? Que eu sou uma pessoa privilegiada branca, eu preciso entender um pouco mais do ponto de vista e da vivência das pessoas negras, e através da literatura é uma forma muito importante, é uma forma muito viável, é uma forma muito didática. Vamos para essa palavra, didática. Aqui a Djamila Ribeiro vai nos falar sobre justamente como identificar racismo, como se posicionar, como se entender, como entender a estrutura, porque ela deixa frisado para quem não identifica ainda, quem não... Porque a gente pensa muito nas questões de desigualdade social, ou então desigualdade de gênero, todas essas coisas, a gente pensa muito que todo mundo às vezes está dentro do debate, todo mundo pode estar esclarecido, porque a gente tá. Às vezes a gente tá mais avançado nesse debate e acredito que todo mundo tá, e não é assim que funciona. Muitas pessoas não estão abertas ao debate, muitas pessoas não estão inseridas nos debates, não estão com acesso à informação. Por isso é sempre muito importante ir falando mais e disseminando mais, divulgando mais e propondo mais debates a respeito. Dentro dessa premissa, então, a Djamila ela vem de forma bem didática mesmo explicar a beabá de como seria o racismo, de como o racismo é uma questão estrutural. Então, assim, é necessário que a gente apague essa imagem, esse viés, esse pensamento de eu, quanto pessoa, não sou racista porque eu não falo nada racista, eu não ataco nenhuma pessoa negra, então por conta disso eu não sou racista, resolveu e minha parte tá feita. Não funciona assim. Como a gente vive numa estrutura racista, de uma sociedade racista, então isso vai estar entranhado em todo mundo de alguma forma, inclusive em si. Você precisa fazer uma autorreflexão muito forte nisso, entender o seu local, principalmente sendo pessoa branca, entender o seu local na sociedade, seus privilégios e questionar como que as coisas são pra gente e como elas são diferentes para as outras pessoas e por que elas são diferentes para as outras pessoas. Tudo isso é muito bem esclarecido. A Djamila fala de uma forma muito fácil de compreender, ela traz muitas referências, ela traz muitos exemplos, ela exemplifica muito bem. Então várias questões, apropriação cultural, que também é um outro assunto que todo mundo debate muito em rede social. Tá muito chato hoje em dia, nossa, não pode se fazer nada, tudo é apropriação cultural. Então assim, entender o que é apropriação cultural, entender como que é o seu papel dentro disso e como que a gente deveria debater a respeito, isso é muito importante. A Djamila Ribeiro também deixa muito claro no livro que a forma dela de pensar, as coisas que ela diz e se propõe nesse livro não são definitivas. Ela não chega aqui e fala pra você, é esse ponto, acabou. Ela propõe um assunto, ela propõe um debate, ela traz argumentos, ela traz referências, mas ela deixa claro que isso é algo aberto para se discutir e para novas formas de pensar também, o que é muito importante, porque a gente acaba se redescobrindo muito e as coisas, conforme a gente vai questionando, elas vão mudando também, o que é muito importante. As mudanças vão acontecendo quanto mais a gente questiona. E pode vir a Djamila e dizer alguma coisa aqui que às vezes uma outra pessoa mais que se desconstruiu mais em alguma questão e aponta e fala, isso aqui, então, tipo, não está fechado pra, tipo, leu e agora você não pode questionar mais nada. Mas ele é um livro pra você ler de mente aberta, coração aberto, pra aceitar muitas verdades que são colocadas aqui também, muitas referências, muitos fatos. É muito importante lidar com fatos. A gente vive numa sociedade que distorce muito a realidade, distorce muito a história para poder justificar os comportamentos atuais, tipo, sempre foi assim, entendeu? E aí dali vem uma desculpa esfarrapada, vem uma história floreada de como foi a escravidão, de que nós tivemos ali a princesa Isabel, que era super benevolente, muito boazinha, que lutou
lutou pelos escravos para libertá-los. Então, tipo assim, essa versão distorcida, pincelada que a gente trouxe há muitos anos, ela precisa ser questionada, precisa ser desconstruída. Nós precisamos contar essa história com outro ponto de vista, realista, né, inclusive. E falar sobre privilégios é uma coisa que incomoda, né, porque ter que olhar pra si, reconhecer os próprios privilégios é uma coisa que incomoda. E eu me sinto bem disposta a ler mais a respeito, questionar mais a respeito, pra poder evoluir a minha forma de pensar e me comportar. Eu deixei também alguns trechos aqui marcados, porque como é um assunto que eu não domino, obviamente, eu gostaria de trazer trechos que me chamaram muita atenção. Cada capítulo tem um título bem interessante que já fala sobre o que esse pequeno trecho aqui do manual vai falar, né? Vai abordar. E esse se chama Enxergue a Negritude. E aí no final ela encerra esse capítulo dizendo o seguinte: é importante ter em mente que para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Portanto, frases como "eu não vejo cor" não ajudam. O problema não é cor, mas o seu uso como justificativo para segregar e oprimir. Vejam cores, somos diversos e não há nada de errado nisso. Se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre negritude e também sobre branquitude. Isso me lembra muito esse discurso que a gente vê de pessoas, que eu não vou citar o adjetivo delas, que são as pessoas que acabam compactuando muito com esse movimento que a gente está muito recentemente aí, principalmente nesse governo, nesse desgoverno terrível, falando sobre não houve escravidão, o nosso presidente falando cada asneira, e que não tem racismo no Brasil e coisas do tipo. E aí a gente vê essas pessoas falando: mas eu gosto de pessoas, eu enxergo pessoas como elas são pessoas, elas não são, eu não enxergo cor, essas coisas assim, da mesma forma como elas falam de outras minorias também, outras discussões. E então elas negam essas diferenças, porque aí elas não precisam discutir sobre, elas não precisam repensar sobre, elas podem continuar dentro dos seus privilégios sem questionar nada. Isso é extremamente perigoso. Então, se existe uma desigualdade social, se existe uma diferença de tratamento, né, de pessoas brancas e pessoas negras, então a gente precisa reconhecer que as pessoas não são todas iguais, elas são diferentes, e essas diferenças precisam ser abordadas, precisam ser repensadas de como nós lidamos com isso nos nossos dias, no dia a dia. Perdida aqui. Outro trecho muito importante é do capítulo Apoie Políticas Educacionais Afirmativas. E aqui o trecho que eu coloquei foi onde a Djamila Ribeiro fala: muitas vezes, casos de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou passar em um concurso público são romantizados. Entretanto, ainda que seja bastante admirável que pessoas consigam superar grandes obstáculos, naturalizar essas violências e usá-las como exemplos que justifiquem estruturas desiguais é não só cruel, como também uma inversão de valores. Não deveria ser normal que para conquistar um diploma uma pessoa precise caminhar 15 km para chegar à escola, estude com material didático achado no lixo ou que tenha de abrir mão de almoçar para pagar um transporte. Essa é a cultura da meritocracia, né? Que também é um outro problema muito grande que a gente tem, que tipo assim, você vai falar de uma desigualdade social quando a gente fala muito de cotas, do quanto elas são necessárias para inserir pessoas marginalizadas dentro daqueles meios, principalmente quando a gente fala de estudos, de faculdade. As pessoas elas falam muito de meritocracia. Aí fulano não faz porque é preguiçoso, porque não sei quem pega um exemplo de uma pessoa que trabalha noite e dia, nem dorme, trabalha em 3 empregos, mas paga a faculdade dele. Aí você fica, onde tá de bonito nisso, dessa igualdade, onde uma pessoa consegue nem precisar trabalhar fora porque ela é privilegiada, e pega um exemplo de uma pessoa ali que teve que trabalhar 10 vezes mais para chegar naquele mesmo local. Então isso é completamente injusto e desigual, entende? A importância da cota, da pessoa não ter que se matar para poder estar ocupando aquele lugar ali onde outra pessoa ocupa com muita facilidade. E aí a gente fala da quantidade de pessoas que usam da meritocracia para poder desprezar as discussões sociais. É muito covarde isso, é extremamente covarde. E esses temas são extremamente importantes, por isso a gente segue a leitura, porque o último trecho que eu anotei foi Combate à Violência Racial, que ela diz nos capítulos mais pro final do livro. Aqui ela vai falar sobre números, e é muito importante que a gente preste atenção nesses dados, para que a gente possa entender de vez como que funcionam as coisas, né? Aquelas, com coisa que, né, não dava pra perceber antes.
Entre 2007 e 2018, 553 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. O total de mortos é maior do que o da Síria, país que enfrenta há 7 anos uma guerra civil e que, segundo a estimativa da ONU, contabiliza 500 mil mortos. Portanto, não surpreende que o tema da segurança pública tenha ganhado tanta importância nas últimas eleições. Mas é preciso lembrar que a vítima preferencial tem pele negra. O Atlas da Violência de 2018 foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e revelou que a população negra está mais exposta à violência no Brasil. Os negros representam 55,8% da população brasileira no geral e são 71,5% das pessoas assassinadas. Tem noção que das pessoas todas assassinadas, aqueles mais de 500 mil mortos que a gente fala, 71% dessas pessoas foram negras, desses dados são pessoas negras, então cerca de 29% apenas são pessoas brancas, então assim. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídio de indivíduos não negros, brancos, amarelos e indígenas diminuiu 6,8%, enquanto da população negra aumentou 23,1%. Segundo dados da Anistia Internacional, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, o que evidencia que está em curso o genocídio da população negra, sobretudo jovens. Dentro de todos esses dados, dessas informações e dessas propostas de repensar a nossa sociedade, o nosso conceito de sociedade como ela é hoje, é muito importante ler esse livro, pegar essas informações, repensar seus conceitos, seus privilégios e entender o seu lugar na sociedade e o que acontece na nossa sociedade além de nós, da nossa vivência dentro da nossa bolha, porque às vezes a gente pensa muito do seu dia a dia, das pessoas com quem você conhece, que você convive, e você esquece que nós estamos falando de uma sociedade inteira, de uma nação inteira, onde uma coisa horrível como esse racismo estrutural antigo, desde a criação do Brasil como a gente o conhece, né? Desde a sua descoberta, da sua invasão, isso vem em curso e a gente vem perpetuando isso de alguma forma ou de outra. Enfim, espero que você tenha gostado dessa indicação. Eu amei esse livro e quero ler muitos outros livros escritos por pessoas negras. Eu já estou buscando mais disso, que eu percebi essa carência na minha estante. Eu parei em algum momento, não sei em qual momento foi, mas já tem um tempo que eu parei, fui olhar a minha estante e falei, gente, a minha estante, se eu for tirar hoje aqui os livros que são escritos por autores negros ou por autores não brancos, porque temos outros também, outras raças, outras cores, e aí eu percebo que assim, é muito, muito, muito pouco. É só a maioria esmagadora os autores brancos, e aí eu dei uma refletida sobre isso e comecei a buscar outras indicações. Eu já sigo muitos artistas, muitas pessoas nas redes sociais que indicam esse tipo de conteúdo, um conteúdo mais inclusivo, e aí eu venho pegando essas dicas já tem um tempo e tentando incorporar isso na minha estante de alguma forma. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, por favor, ative o sininho. Abaixo também nas descrições estão as minhas redes sociais. Se você quiser adquirir um exemplar desse livro aqui ou qualquer outro livro que você queira comprar na Amazon, eu vou deixar um link abaixo nas descrições, onde você pode comprar através do link aqui do canal e me ajudar com uma pequena comissão sem nenhum acréscimo para você. Olha que bacana, é uma forma de apoiar o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!